Boa noite, graça e paz. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. E eu gostaria de falar sobre um tema que Deus tem falado ao meu coração, cujo título é Há um só caminho. Antes de começar, eu queria ler um trecho das Escrituras, que fica aqui em João, no capítulo 14, versículo 6. Que o Senhor Jesus diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Então, esses dias eu conversando com uma mulher cristã, ela me falou que há vários caminhos para se chegar a Deus. E é incoerente, é uma falta de coerência o cristão falar isso. Por quê? A Bíblia deixa muito clara que só existe um caminho para se chegar a Deus. O Senhor Jesus, no capítulo 14, no versículo 6 de João, respondendo uma pergunta de Tomé, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existem vários caminhos para se chegar a Deus. Só há um caminho que o homem pode chegar a Deus, que o homem pode estar em paz com Deus. Logo, é uma falta de coerência e de conhecimento das Escrituras Sagradas um cristão afirmar que existem várias maneiras ou vários caminhos de se chegar a Deus. E a Bíblia diz que tudo deve ser confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Existe outro trecho das Escrituras que deixa muito claro para nós que Deus já estabeleceu um caminho pelo qual o homem pode chegar a Ele e alcançar a salvação e o perdão dos pecados. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 14, no versículo 12, diz assim: Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado aos homens a não ser o nome de Jesus. O homem precisa se achegar a Deus por meio de Jesus Cristo para perdão dos pecados e para a sua salvação. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, o homem. Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Só existe um caminho para se chegar a Deus, esse caminho se chama Jesus. Só há um nome dado aos homens pelo qual eles devem ser salvos. Jesus Cristo de Nazaré. E aí você poderia me perguntar: Taylor, e os índios que se encontram em tribos isoladas e que nunca ouviram falar de Jesus? É justo eles irem para o inferno, morrerem sem o perdão dos seus pecados? O Senhor Jesus, nas suas últimas palavras, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16, ele disse: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em Mateus, no capítulo 28, ele mandou que fôssemos por todo mundo e fizéssemos discípulos de todas as nações. É um comissionamento, é uma obrigação do cristão pregar para todas as pessoas. O cristão ele tem a responsabilidade de pregar o Evangelho a todo mundo, de fazer discípulos em todas as nações. Por quê? Porque há um só caminho que leva a Deus. E as pessoas precisam conhecer esse caminho. Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. E quem irá anunciar os índios? Quem irá anunciar as tribos isoladas que nunca ouviram falar desse caminho? A Igreja de Cristo. Essa é a obrigação, a tarefa, a missão suprema da igreja. Nós não fomos chamados para construir prédios apenas, não fomos chamados apenas para pregar o Evangelho na nossa cidade local, no nosso estado, na nossa nação, mas o cristão ele tem a tarefa, a obrigação, a responsabilidade de anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas em todo o mundo, porque há um só caminho
entre Deus e os homens. Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Não existem vários caminhos. Nem todos os rios levam a Deus, nem todos os caminhos levam a Deus. Só há um caminho. Só há um caminho que leva o homem a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 24, está escrito que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E aí então virá o fim. Então, se você é cristão, se posicione. Quando as pessoas estiverem falando em ecumenismo, em que todas as religiões ligam o homem a Deus, em que todos os caminhos levam o homem a Deus, não concorde. Assuma sua posição de embaixador de Cristo. Assuma sua responsabilidade como discípulo de Jesus. O seu dever é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. Deus tem me falado que nós devemos nos levantar e pregar o Evangelho, que é loucura para aqueles que estão perecendo, mas salvação para aqueles que estão sendo salvos. A palavra de Deus diz que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. A pregação do Evangelho, de que o homem ele está perdido nos seus pecados, ele está inimigo de Deus, alheio à vida de Deus, em guerra com Deus, e ele precisa estar em paz com Deus por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos quanto creram no seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Nem todos os seres humanos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas os filhos são aqueles que creram no nome de Jesus. Se você ainda não creu em Jesus Cristo, se você ainda não nasceu de novo, esse é o momento. A palavra de Deus diz que se em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e com a tua boca você confesse Ele como Senhor, você será salvo. Então a minha oração é para que você entregue a tua vida a Jesus e que você se torne um discípulo de Cristo. Fica na paz e que Deus te abençoe.